Amor. Vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas, a incapacidade de manifestar nosso amor e carinho de modo claro e honesto e sem nenhum receio de ser mal interpretados. Complicado vivermos afastados dos outros. É tão mais fácil abraçarmos calorosamente aqueles a quem queremos mostrar o nosso afeto, quebrando a distância que nos separa deles. Os livros sagrados das religiões de todos os tempos sempre ensinaram como mandamento supremo o amor. O verdadeiro sentido da religiosidade é a união amorosa que interliga uns aos outros como filhos do mesmo Pai. A ternura é uma poderosa fonte de sustentação das almas. Exercitemos o amor, pois esse nobre sentimento somente se efetiva quando expressado em atos e atitudes. A religião universal consiste basicamente no cultivo do amor e da liberdade, além da ajuda generosa em favor das criaturas e da harmonia cósmica, o que nos levará a perceber a diferença entre o ilusório e temporal e o concreto e verdadeiro. O real sentido da religiosidade deve levar-nos ao amor e àquele que é o amor maior. A propósito, a melhor forma de estar vinculado a Deus é sermos partidários do amor, da fraternidade e da união entre os homens. O apóstolo João narra no Novo Testamento que, certa ocasião, o mestre estava reunido na intimidade de seus companheiros de tarefa da Boa Nova, quando afirmou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Essa revelação causou espanto e indignação entre seus amigos queridos. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de que fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Um simples carinho, dar as mãos, um reclinar de cabeça sobre o peito. Espera aí, apareceu algo aqui na minha tela. Consegue levantar um pouquinho, Ismael? Sobre o peito tem o potencial de renovar uma criatura para a vida inteira. Um abraço cordial em uma pessoa frustrada lhe dará coragem de tentar de novo, até ser bem-sucedida. Cada um de nós, com um sincero olhar amoroso, pode remover a barreira que tolhe o deslanchar da vida de alguém. A atitude terna do apóstolo João para com o mestre demonstra a afetividade branda e natural com que Jesus ensinava seus discípulos, com eles partilhando gestos de ternura que fluíam espontaneamente. O Novo Testamento está repleto de narrativas simplesmente comovedoras. Ele sentia compaixão, tinha misericórdia e amor pelos amigos. Descreve suas emoções que nasciam de modo abundante em contato com os lírios do campo, os pássaros do céu, junto ao alarido alegre das crianças. As lições evangélicas reportam a sua capacidade amorosa de participar de reuniões festivas e de confraternização nos lares de amigos. Nas bodas de Caná, Jesus e sua mãe se associam às alegrias de um festim de casamento. A imensa afeição de Jesus não é diminuta e restrita, ao contrário, é grandiosa e abrangente. Pode-se ver claramente a característica da afetividade do Mestre, criativa comunhão de sentimentos com aqueles que o cercam. Ele é uma criatura excepcional que envolve a todos com seu amor. Sentir e emocionar-se, olhar com apreço o próximo, ser amigo, estender a mão e estar junto, abraçar carinhosamente, são atitudes que podem partir naturalmente de cada um de nós. O medo de nos aproximarmos das pessoas está relacionado a antigas ideias preconceituosas
ou a tabus sexuais que exercem sua função de forma subliminar ou inconsciente em nossas vidas. São crenças que nos induzem a crer que qualquer contato físico pressupõe um envolvimento sexual. Um bloqueio denso e inflexível tomou conta de nossas relações afetivas. Em nossa inibição pode estar diretamente, essa nossa inibição pode estar diretamente conectada a uma infância carente de amor e cheia de malícia e preconceitos. A personalidade de uma criança é profundamente influenciada pelos pais e pelos adultos com os quais conviveu no cotidiano do lar, da escola, da rua. A crença equivocada de que a sexualidade está somente ligada às atividades dos órgãos genitais ou das relações sexuais causou nas crianças de ontem, adultos de hoje, um verdadeiro desastre em seu desenvolvimento social e psicossexual. Quando nos reportamos à sexualidade, devemos dar ao termo um amplo significado, que envolve a energia sexual como um todo, estética, arte, cultura, sensibilidade, estímulos espirituais, as alegrias vitalizadoras do afeto e outras tantas forças criativas da alma humana. Propõe o professor Rival aos representantes do espírito de verdade. Os encontros que ocorrem, algumas vezes, de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Os espíritos respondem à questão com sabedoria. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que compreendereis melhor mais tarde. As relações simpáticas e magnéticas, a afinidade que há entre as pessoas que se atraem naturalmente, ou similitude no sentir e no pensar que aproxima dois ou mais seres, tem sua origem na energia sexual, que na essência provém da criação divina, para formar, renovar e prover todas as criaturas. Sexualidade e sensualidade não são necessariamente sinônimos, embora uma não anule a outra. A sensualidade pode ser simplesmente uma união física desprovida de qualquer presença de amor. Ela pode estar vinculada à necessidade instintiva do indivíduo em perpetuar a espécie, ou ser meramente um desejo pessoal de satisfazer a carência de duas pessoas. Sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica, que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. Nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, o sexo, a instrução cultural e o requinte social de um indivíduo, ele sempre precisará de ternura. Vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas, a incapacidade de manifestar nosso amor e carinho de modo claro e honesto, e sem nenhum receio de ser mal interpretados. É complicado vivermos afastados dos outros. É tão mais fácil abraçarmos calorosamente aqueles a quem queremos mostrar o nosso afeto, quebrando a distância que nos separa deles. Questão 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência e compreendereis melhor mais tarde. Generosidade. Generosidade, acho que eu vou tocar. Generosidade é o próximo. É o próximo, né? Eu vi depois que estava ali o título. Que lindo. É muito... Assim, aqui aí que fala, vivemos na atualidade a mais grave das privações, a incapacidade de manifestar. Mas assim, eu acredito que a gente está aprendendo, né? A gente está no caminho, assim, eu vejo que é uma situação ainda difícil para alguns, né, a interpretação. Fico pensando assim na escola, eu falava tanto para os estudantes, assim,
a questão da bebida, a questão do sexo, né, que é desenfreado. Eu falava assim, é tão importante quando você tem uma ligação com uma pessoa, isso cria um vínculo. Então, às vezes, fala assim, não, vou ter um relacionamento aqui, não vou me preocupar, vou ter outro ali, não vou me preocupar, mas cada um que você cria, né, esse contato, você cria esse vínculo. Então, né, presta atenção, até com meu filho, né, eu fui falar, ele, não, mãe, não precisa falar, precisa, porque é muito bonita, é tudo muito natural. A vida é assim, não é uma coisa que a gente não deve falar, é uma coisa boa, né? Então, assim, tirar esse preconceito, né, que vem sendo aí imposto, né, há milhares e milhares de anos aí, a gente trate isso de uma forma mais bonita, né, como parte realmente da vida, como tudo que é, né. É legal a gente discutir isso bem no meio do carnaval, né, onde tudo isso é totalmente deturpado, né. E a questão da bebida, do sexo no carnaval, a espiritualidade fala, né, que o carnaval é uma época que abrem-se as portas aí para essas coisas, né? E porque a atmosfera fica mais densa, né? Porque a promiscuidade, assim, ó, a falta de respeito, né? As pessoas como se liberassem, como fosse algo, né, permitido, assim, que não guardasse ali, né, o próprio corpo, os próprios valores, né? É isso mesmo. Bom dia. Sabe uma coisa que eu achei muito bonito quando ela é que todo ser humano precisa sempre de ternura. Eu acho que e tem uma outra frase que, né, que falou: o magnetismo é o guia desta ciência que compreendeis melhor mais tarde. A questão da proximidade é tão interessante porque quando fala, né, que muito da dificuldade com a proximidade corporal dos afetos, no sentido mesmo de demonstração, a gente vê que no nosso povo brasileiro isso é mais fácil. Mas existe ainda, né, um entrave em culturas com a questão do incômodo do corpo, da proximidade. A gente tem uma facilidade maior de mostrar o afeto por meio do corpo, né? Isso é uma característica muito brasileira. A gente se abraça com carinho entre amigos, entre irmãos, né? O que é difícil em outras culturas. Então, nesse sentido, eu acho que, de alguma forma, a gente já associou, até pela abertura, talvez, energética do Brasil, né? A gente tem essa facilidade. A deturpação, eu acho, quando há a falta da ternura. Teve uma vez que eu recebi eu fui numa feira de livros, e era um livro do Leonardo Boff, e ele fez uma dedicatória no livro que eu achei a coisa mais linda. O livro era A Hora da Ternura, era alguma coisa assim. E aí ele escreve assim: Janine, cultive sempre a ternura, que é o primeiro passo do amor. Eu achei linda esse autógrafo que o Leonardo Boff pôs no livro, sabe? Então, eu acho que assim, a ternura seria uma temperança, né? Seria um cuidado. Aí, quando a gente vai para a questão do corpo, o corpo, ele traz uma questão ainda grotesca. A ternura já é um desenvolvimento mais sutil. Então, como a gente vai conseguir trazer para o corpo essa ternura, né? Porque a alma, por si só, ela é mais terna. O nosso corpo ainda é grotesco, né? Por isso que quando a questão do próprio sexo, ele traz uma questão mais animal, mais grotesca. O quão, a partir do nosso processo evolutivo, a gente conseguir mesclar
e casar essa alma com esse corpo, no sentido de que a manifestação do encontro desses dois seja eterna, eu acho que é o grande objetivo nosso. A gente trazer essa temperança que a ternura daria, né? Porque aí ela deixa a temperatura morna, né? Nem tanto para lá e nem tanto para cá. É uma ternura, é o encontro dos dois. É engraçado porque a gente escuta isso muito nos jovens, né? E tem uma fala que diz, o morno é ruim. Para mim, ou é 8 ou 80, a intensidade é melhor. E a gente fala, né? E eu costumo dizer isso muito no consultório, principalmente para os jovens, que essa é uma falsa fala. Que ninguém gosta de um dia absurdamente quente, ou de um frio que incomoda. Que o morno é o ideal para tudo, né? Então, assim, aquela história de que, eu não aguento morno, ou tem que ser muito ou pouco. Não, o morno é o ideal. O morno é o confortável. Ele é dificílimo de chegar, porque ele requer uma temperança. E se a gente trouxer isso para o terreno das nossas emoções, né, a gente consegue chegar né, regular as nossas emoções para chegar nessa ternura, né, inclusive na manifestação do corpo, né, que aí ele traz muito com a questão do sexo. Então, o que acontece no carnaval? O carnaval se sai, né, dessa temperança, desse ameno, você vai para os extremos. E aí os extremos, eles desequilibram, né, um sistema. Não sei, eu acho que a ternura talvez fosse o objetivo, é o encontro aí. Eu achei legal que você colocou essa coisa do brasileiro, né, se abraçar, essa coisa. E como tem nuances, né, que vão ser desenvolvidos num lugar, num outro. Aqui no Brasil tem toda essa coisa, né, do se abraçar, como você expressou, né, que a gente tem muito essa coisa de se relacionar com o corpo, né, mas é difícil você ver dois caras que se dizem héteros se cumprimentar se beijando. E eu venho de uma família que todos os homens sempre se cumprimentaram se beijando. E ao mesmo tempo que tem essa coisa do corpo, de abraçar, na hora de dar um beijo no rosto, como as mulheres fazem normalmente, os homens já travam. E do outro lado do mundo, não tem essa coisa do abraçar, mas os homens se beijam. Então, é engraçado esses nuances que surgem de um lado, do outro, e você não entende por que faz isso, mas não faz o do outro jeito. As culturas, né, que vão dosando aí. Meu pai também beijava, sempre cumprimentava com beijo, né, Ismael? Meu pai, questão do beijo, era comum. Um ponto também dessa questão do encontro, do sexo, eu vejo também esse aspecto, né, que a Neuza estava falando, da vinculação, que os jovens, eles estão fazendo isso de maneira muito fugaz, que o que acontece é como se esse encontro, ele só trabalhasse nos seus campos mais densos, né, no seu campo material, ali do prazer físico, e quando coloca aqui, né, quando há aquele amor, aquela realmente vontade de se integrar, é como se integrasse campos superiores, campos energéticos superiores. Esse encontro não fosse só físico, né? Cada vez mais ele vincula os outros chakras, ele vincula o corpo, né, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, ele entra, e ali uma troca e uma transfusão que ela é muito mais profunda, né, mas é necessário realmente essa sensibilidade. Então seria essa ternura, essa abertura para buscar essa integração em corpos. A ideia espiritual é que cada vez mais fosse nos corpos mais elevados e mais sutis, se tornando uma vivência de unidade que é
sagrada e maravilhosa. Então, o momento em que ela fica só naquele encontro dos campos mais densos, que são importantes, né, mas é só uma casca, a casca de todo o fruto. Então, o sabor tá entrar naqueles pontos mais elevados e que vem com esse amor, com essa ternura, com esse respeito e essa vontade realmente de se tornar uno naquele relacionamento, sabe? Seria, Ismael, assim, quando você está falando, não tem uma parte lá que ele fala da criação, da sexualidade, lá em cima, ela liga que a sexualidade tem alguma coisa a ver com a criação, e aí ele vai falando de outros aspectos, que a gente fica muito no físico, alguma coisa assim. Não tem alguma coisa assim? E eu acho que quando dá essa união, ela é a criação, ela possibilita, é que a gente só pensa realmente na criação de outro ser, né, o sexo como gerador de vida física, né, mas ele fala alguma coisa de criação, né. Eu acho que eu não me lembro, mas ele coloca mesmo alguma parte ligada a isso. Lá. E eu acho que a Elisa também ela quer compartilhar aí. Dois pontos. Essa que a gente está falando da questão cultural, né? E uma parte aí que ele fala do abraço, eu acho bastante curioso, porque ainda que a gente tenha essa cultura, né, de não ter problema com o toque em si, de uma forma geral, algumas pessoas têm, mas você percebe nitidamente quando tem uma conexão com a pessoa, porque o abraço é diferente, né? Existem pessoas que te abraçam, que abraçam você, mas que é meio desconfortável. Mas quando você tem uma conexão, ou quando a pessoa tem um abraço que vem de dentro, né, vem daquele magnetismo, daquele bem-querer para o outro, nossa, é um abraço que... aí você sente um abraço, né, aquele abraço que acolhe, que você sente um pouco energizado, que você sente essa troca. Então, eu acho que às vezes, especialmente o carioca, dá um pouco uma falsa impressão de que a gente é próximo, mas na verdade não é, porque é muito superficial. Então tem o toque, mas é algo que às vezes assim, é indiferente. Eu acho que entra naquele morno que os jovens falam, que não é um morno da temperatura que é aconchegante, é aquilo que não traz nada e causa um certo incômodo. Mas, e o outro ponto é que, quando eu estava lendo o texto, falou muito dos ensinamentos de Jesus, né, do amor, que tudo que ele faz, da fraternidade, me veio muito a relação com os animais, da capacidade que eles têm de dar amor os animais domésticos e outros, né, são utilizados inclusive em terapia para isso, como eles são tão puros e genuínos na capacidade de amar, porque não passa muitas vezes por esse filtro que a gente tem, né? Eles vão simplesmente entregam sua alegria, entregam o carinho, permitem o afago, o afeto, e eu acho isso incrível. Na verdade, quando eu observo, eu acho que a gente tem bastante a aprender com eles, porque eles têm essa capacidade de dar esse amor e esse afeto sem julgamento. Acho que na verdadeira essência do que Jesus nos ensinou. Então, quando eu li o texto, eu pensei muito no meu cachorro. Quem me conhece sabe, né, quanto eu sou fã da Ariel. Mas é porque exatamente isso, quando eu observo, eu vejo que ela tem essa capacidade de levar amor para o próximo, de levar esse sentimento fraternal para qualquer um, sem julgamento, sem se importar a cor da pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, em que condições ela chega. Ela simplesmente chega e permite dar esse amor e receber esse afeto.